Fala galera, começamos agora a nossa live, hein pessoal? Que era para ter começado ontem, só que tivemos um pequeno problema aí, na verdade um grande problema de cunho nacional aí, em que a nossa plataforma, né, o Instagram que nós estamos utilizando, não tem essa estabilidade toda, ok? Pessoal, meu nome é Sheilon Fialho, você está no concurso de Radiologia e o papo de agora é fazer provas de concurso público, ok? Vamos ver algumas regras muito importantes aqui agora. Jonathan, solta para mim a apresentação aí, meu caro. Bora lá, galera. Olha, nós vamos então ver, pessoal, como é que os concurseiros reagem na hora de fazer prova, hein? Vamos ver como é que você deve ter aí a sua característica bacana, né? A sua característica técnica na hora de ler o edital, na hora de entender as regras desse edital, na hora de estudar e finalizando na hora de fazer a prova, hein? Eu quero trazer para vocês aqui agora, pessoal, um objetivo muito importante que todos os estudantes perseguem de como estudar melhor, né? É muito importante que você e eu saibamos que existem sim regras, né? Eu, né, como na minha vida acadêmica, quando eu comecei a estudar para concursos públicos, eu sofri muito no intuito de que eu não sabia fazer provas, né? E não sabia também estudar para as provas. Então o que eu fiz? Eu comecei a andar com pessoas que faziam provas, com pessoas que sabiam estudar, com pessoas que sabiam olhar para o edital, né, e garimpar aquelas informações de uma maneira clara, objetiva, rápido, ok? E saber exatamente o que vai acontecer. Só que tem mais coisas que eu quero passar para vocês aqui, muito importante, nós devemos saber. Pessoal, se liga. Como fechar prova, né? Você tá vendo aqui agora o Mr. Bean maluco fazendo uma prova ali, desesperadora, sem saber o que fazer, rabiscando para tudo que é lado, fazendo uma verdadeira bagunça, uma verdadeira confusão, ok? Então, como fazer provas, como fechar provas, ok? Comenta aqui para mim no nosso chat aqui, como é que você faz prova, ok? O que você faz? Você é o tipo de pessoa que se programa, né, e vai estudando ali 40 minutos, 1 hora, 2 horas por dia? Ou será que você é aquele tipo de pessoa, não é, que não se programa mesmo, deixa para a última hora, vamos para a guerra, vamos para a briga todo mundo, né? Como é que você faz isso? Existem sim umas regras importantes para você fechar a prova? Existe. Quando você se programa e entende essas regras, você efetivamente consegue fechar a prova, né? Você vai ver, pessoal, que no início, principalmente para você que está começando agora no concurso público, é muito comum você se deparar com vários problemas, como, por exemplo, como estudar, né? Como fazer as provas. E mais do que isso, essas regras valem ou não valem para o cargo que eu estou pleiteando, que eu estou disputando, né? Haja vista que um edital é previsto ali centenas de vagas em alguns deles, né? Advogado, engenheiro, nós temos ali fotógrafos, nós temos técnicos em radiologia, nós temos técnicos em laboratório, nós temos informática e por aí vai. Neste único edital está previsto para todas essas pessoas, para todas essas categorias, né? Então, como é que você vai adequar aquelas informações às suas necessidades de maneira prática, objetiva e uma maneira que de fato conclua o que você quer, né? Observe, eu agora estou trazendo para vocês os 5 erros mais comuns que são recorrentes na vida de um concurseiro, principalmente quando ele está iniciando, ok? Eu quero primeiro deixar para você uma informação importante. Essa plataforma, né, o Instagram, não é a plataforma mais adequada para fazer o que nós estamos fazendo, que é, na verdade, um treinamento, uma capacitação, não é? Um estudo muito bem estruturado para concursos públicos. É uma aula, galera, que nós estamos fazendo aqui. Então, como o Instagram não tem essa estrutura tão bem estável, né, eu quero te lembrar o seguinte, que ela pode cair, pode ser que ela caia. Por mais que a nossa estrutura, a nossa equipe aqui está toda muito bem preparada, muito bem montado, né, modéstia à parte, com muito profissionalismo, é possível sim que essa live caia devido à instabilidade do Instagram. Então eu te convido a fazer o seguinte: se ela cair, vai no banheiro, fazer aquele xixizinho, beber uma água, quem sabe comer ali alguma coisinha rápida e nós voltamos em 5 minutos se isso acontecer, ok? Se isso não acontecer, bora pra guerra, bora pro jogo, tá bom? E vamos nessa. E quero te lembrar também que lá no nosso YouTube nós temos outras coisas lá, outras aulas muito importantes
de graça para você que nos segue, muito obrigado. Quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações, tá joia? E participar aí dessa grande família Concursos de Radiologia. Agora vamos para os 5 erros, tá bom? Pessoal, preste atenção. Nós temos os 5 erros, né, que os estudantes cometem, e eu também, né, não saio fora dessa de maneira nenhuma, já cometi muitas vezes. O primeiro erro é não saber as regras do jogo, as regras do edital. É muito comum, né? Eu tenho muitos alunos, inclusive alguns, chegam a falar para mim o seguinte: Sheila, eu vou fazer essa prova e vamos no se colar colou. Pessoal, uma pessoa que vai para uma prova na base do se colar colou, ela naturalmente é uma pessoa desclassificada, porque os concursos não permitem, não é? Não tem como você passar assim, é muito raro uma pessoa conseguir passar sem um mínimo de planejamento, sem um mínimo de estudo, não é? Isso é muito pouco comum, então esse se colar colou não existe. Você precisa entender quais são as regras, o que vai ser cobrado, né? E por aí vai. Outro erro muito importante é a falta de planejamento. Você tem que planejar quais são as disciplinas, que dia vai ser a prova, o horário que vai acontecer essa prova, não é? Eu lembro que uma vez, num concurso aqui na UFMG, em Belo Horizonte, né? Nós estávamos lá dentro do prédio, né, da faculdade, que está dentro da fazenda, que é o campus da UFMG, né? E, de repente, às 9 horas da manhã, né, o guarda foi lá e fechou o prédio, fechou as portas de vidro ali e não entrou mais ninguém. Ficou a galera do lado de fora que não tinha provavelmente lido o edital, né, dizendo que às 9 horas em ponto os portões dos prédios da faculdade seriam fechados. E na cabeça de muitos deles, a maioria, eles pensavam o seguinte: olha, se eu estou no campus da universidade, eu estou dentro aqui das regras e vou poder fazer minha prova, não é? E essa não era a verdade. E aí, o mais engraçado é que teve uma vez um candidato nesse mesmo dia que virou para o outro e falou assim: olha, um monte de concorrente que ficou do lado de fora, né? Ficou um monte de concorrente, eliminamos um monte de gente só nessa fechada de portão. E eu pensando na minha cabeça: puxa vida, este candidato, este colega, não sabe muito bem o que está falando, porque a concorrência, ela está dentro desse prédio. Pessoal, a concorrência, ela se planeja. A concorrência, você como um bom concurseiro, um bom concorrente dessa vaga, você chega para fazer essa prova 1 hora antes, você entra, você espera. A concorrência, muitas vezes, é aquele que já está sentado na carteira, quietinho, concentrado, esperando o momento da prova iniciar. Ele já concluiu todos os trâmites e estaria esperando. Então, esta concorrência, né, para a sua informação, que é muito importante, equivale em aproximadamente 3% do número de todos os inscritos, né? Então, quando você fala assim: olha, nós temos um concurso aqui que tem 150 pessoas por vaga, numericamente isso é verdade, né? Mas em nível de preparo isso não é verdade. Você faz um concurso com 2, 3, 4, 10 mil, né? No caso, quase 18 mil inscritos, como foi aqui para a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, né? Que nós fizemos em 2009, 2011, não, 2009, se eu não me engano, né? Então, neste momento, tinham quase 20 mil inscritos, mas nós sabemos que a concorrência ali estava entre 10 e 20 candidatos ali. Essa era, de fato, a concorrência que estava preparada. O terceiro erro é não conhecer a banca organizadora do concurso. Quando nós falamos banca, nós estamos falando daquela empresa que vai gerenciar, coordenar, fazer este concurso acontecer. Pessoal, fique atento, hein? Fique ligado, hein? Comente aqui se você já fez alguma prova sem saber que banca era, chegou lá na ousadia, alegria, no samba, no cara caramba, cara caraô, e foi ser feliz e sentou X para tudo que é lado e saiu. Pessoal, isso é um problema grande. Veja bem, você precisa conhecer qual é a estrutura que a banca cobra, qual é o estilo de prova, se tem enunciados grandes, enunciados curtos, se é uma prova que tem questões mais objetivas, né? Questões mais diretas ao ponto, se é uma prova mais filosófica, vamos assim dizer, não é? Você tem que saber qual é o estilo daquela banca, o que ela mais cobra, para que você traga a sua racionalidade, o que é cobrado para aquela prova, e você já mate um problema muito sério, que é não conhecer a banca. O próximo e quarto erro é clássico, esse é muito importante. É aquele erro em que o candidato tenta decorar o que está lendo. Você já tentou decorar o que você está lendo?
né? Você perde horas a fio ali em uma única página, desesperadamente tentando memorizar aquilo na sua cabeça e tem a sensação de que aquela informação não está na sua cabeça, que aquela informação não foi comprada, não é? Pelo seu cérebro. Por que isso aconteceu? Porque você não está fazendo um uso ativo daquela informação. Só que aquela informação, sim, está indo para o caixa 2 do seu cérebro, para o seu subconsciente. E aquela informação, ela virá à tona no momento em que houver um estímulo para que ela seja usada. E qual é o estímulo? A própria questão. Isso é muito importante. O quinto erro, pessoal, é um erro muito importante. Não utilizar técnicas de estudo, né? Se você não sabe ainda de algumas boas técnicas de estudo, eu quero demonstrar uma técnica muito importante para você aqui hoje. Vou mostrar daqui a pouquinho. Se você quer saber primeiro qual é o seu comportamento, o seu tipo comportamental em relação a uma prova, eu te convido a ir lá no YouTube e você vai ver uma aula lá, que a aula se chama Se Identificando em Relação a uma Prova. Não é? Então você vai agora se identificar, você vai saber se você é o tipo do comportamento fleumático, sanguíneo, colérico, ou se você é aquele tipo mais melancólico, aquela pessoa mais reflexiva. Lá eu estou explicando tudo isso. E quero deixar aqui um convite também. Se você quiser ver essa aula de novo aqui no Instagram, digita para mim assim, ó, hashtag eu quero. Hashtag eu quero, que aí nós vamos providenciar essa aula, deixa eu pegar aqui minha equipe de surpresa, quinta-feira, depois de amanhã. Você quer ver essa aula? Você quer saber o seu tipo comportamental, a melhor hora de você estudar, como você tem que estudar? Quinta-feira, então, às 19 horas, nós vamos fazer essa aula aqui para você, aqui de uma maneira muito bem estruturada, para você saber qual é o seu tipo de comportamento e como você vai potencializar, ok? Então, vamos passar agora, pessoal, para uma das técnicas muito importantes que eu quero dividir aqui com vocês. É uma técnica que nós vamos chamar de técnica de Pareto, ou regra de Pareto, pessoal. Se liga, fique atento, não é Toretto, tá? Nós não estamos falando dos Velozes e Furiosos lá, do Vin Diesel, né, com aquele bração, aquela careca sensual, não, jamais, jamais. Estamos falando, pessoal, de Pareto, né? Mais precisamente, Vilfredo Pareto. Ele é um sociólogo, cientista político e também um economista. Ou seja, esse cara eu acho que não tinha muita vida social não, né? Porque estudou pra caramba e ficou nessa. Mas enfim, ele descobriu algumas técnicas muito importantes, muito bacanas, tá ok? Para que nós possamos entender aqui agora e trazer isso para o campo do estudo. Né? A técnica de Pareto é muito discutida no meio, por exemplo, da administração, não é? Porque na administração, seja numa fábrica, seja no escritório, seja onde for, o que o administrador quer? O administrador quer o melhor resultado possível, não é? O melhor resultado possível com o mínimo de esforço possível, né? Com o mínimo de trabalho possível. Então nós vamos trazer essa técnica de Pareto agora para os estudos. Como é que eu posso estudar de uma maneira mais assertiva, mais direta, fazendo menos esforço, me deplorando menos, né? E tendo um retorno maior, né? Essa técnica de Pareto também é conhecida como a regra dos 80-20. São 80% de rendimento em apenas 20% de capacidade de trabalho, de esforço. Nós também podemos falar que são 20% de causa e 80% de resposta, 80% de rendimento, 80% de consequência. Se liga aí. Pessoal, a técnica de Pareto vai me dizer o seguinte, olha, 20% de tudo que você faz, 20% da sua vida equivale a 80% dos resultados que você persegue. Então fique ligado, fique atento. Observe, hoje você acordou, escovou seus dentes, tomou seu café, tomou banho, vestiu roupa, pegou o ônibus, ou enfim, foi de carro, chegou até o seu trabalho, né? Aí você, no seu trabalho, sentou lá na sua mesa, começou a trabalhar. Veja bem, trabalhou até meio-dia, do meio-dia você parou, foi almoçar, e do almoço você voltou 1h da tarde. 1h da tarde você trabalhou até as 3 horas, e das 3 horas até as 3h20, 3h30, alguma coisa assim, você tomou o seu café. E de 3h30 até as 5 horas você trabalhou e depois você fez o caminho inverso. Pegou o ônibus, não é isso? Chegou em casa, tomou banho, jantou, não é isso? Aí você escovou seus dentes e foi dormir. Veja bem que engraçado, que coisa interessante, né? Saiba você que tudo o que você fez, com exceção do seu trabalho em si, na sua jornada de trabalho diária,
Tudo que você fez serviu de estrutura, de carro, de condução para levar você até o trabalho, tá bom? Então, entenda você, pessoal, que todo este esforço que você fez equivaleu a 20% dos seus 80% que seria o seu trabalho, que seria o seu resultado final. Então, veja bem, galera, preste atenção. Você o fato de tomar banho, escovar dente, né, lanchar, enfim, pegar ônibus, serviu de estrutura, de base física para que você chegasse até o seu trabalho. Então, fique atento. São 20% de esforço, 20% de causa, não é? Associado a 80% de efeitos. É claro que isso não é um número exato, né? Você pode fazer um pouco menos de esforço, um pouco menos de trabalho e ter um pouco mais de retorno. Assim como também você pode fazer 20, 25, 30% de esforço e ter aí 70, 60% de trabalho. O grande lance aqui é focar exatamente aonde está esses 20% e não perder tempo com todo o restante. Então, quando você, por exemplo, tenta, decorar, você está utilizando de um esforço hercúleo gigantesco, né, para tentar consumir um conhecimento que o seu cérebro naturalmente já está consumindo, só que você ainda não tem consciência disso, né? Então, olha que interessante. Vilfredo Pareto, ele nasceu na França, mais precisamente em Paris, mas foi na Suíça, em Genebra, onde ele morreu. Só que ele se naturalizou italiano. Olha que maluco, o cara é um híbrido, né? Nasceu na França, morreu na Suíça, mas é italiano. Que loucura isso aí. Esse cara, Vilfredo Pareto, ele percebeu, pessoal, lá em 1897, né? Tô com a colinha aqui para falar esses anos. Para você que também interessa saber a regra, né, galera? Fica ligado que, neste contexto, ele compreendeu que nós temos que 80% da riqueza de toda a Itália, 90% das terras, da riqueza, de tudo, era pertencente a apenas 20% da população. Ou seja, 20% das pessoas da Itália, não é? 20% dessas pessoas detinham 80% de toda a renda, de toda a terra e de tudo que havia ali, tá bom? Outra coisa que ele percebeu também na natureza, que 20% das vargens, né, das vargens que ele tinha lá no seu jardim, lá na sua horta, não é? 20% daquelas vagens de ervilha tinham 80% de toda a produção de ervilha, não é? Então ele começou a perceber isso. Olha, não é necessário fazer um esforço tão grande para se ter grandes resultados. Basta agora eu concentrar esses esforços dentro do que eu quero, no que realmente me dá o resultado. Então, galera, vamos trazer agora essa técnica de Pareto para dentro dos estudos. Se liga, onde e como eu utilizo a técnica de Pareto, né? Eu utilizo a técnica de Pareto, a regra dos 80-20, lembra? Eu utilizo, lendo o edital, por exemplo, um edital de 400 páginas que prevê aí 160 vagas, médico, fisioterapeuta, farmácia, biólogo, técnico em enfermagem, enfermeiro, técnico em radiologia, e por aí vai, né? Então, eu preciso ler as informações concernentes aos médicos? Óbvio que não. Eu sou um técnico em radiologia, essa é a vaga que eu quero? Então, neste contexto, eu vou ler apenas o que é importante para a minha vaga. Mas então nós vamos ver a técnica corretamente aqui. Eu tenho que utilizar essa regra de Pareto também no conhecimento da banca. Eu preciso saber qual é a estrutura de prova que a banca traz, eu preciso saber quais são, assim, as formatações, por assim dizer, dessas questões, as estruturas dessas questões, se tem um objetivo mais técnico e prático, se tem um objetivo mais filosófico, né, uma essência mais filosófica, se os enunciados são muito grandes, são muito curtos, se utilizam palavras fortes, palavras-chave, palavras fracas, indução, inferência, referência, contra-referência e por aí vai. Vamos ver tudo isso em aulas posteriores, ok? Pessoal, vou fazer um desafio de novo aqui para vocês. Digita aqui que aula que você quer, qual é o assunto que você tem mais dificuldade, que você gostaria de ver por aqui e nós vamos produzir para você. Outra coisa importante é que a técnica de Pareto concentra também esses 20% de esforços nos tópicos a serem estudados. Vamos pensar. Você vê lá todas as disciplinas que potencialmente seriam cobradas no edital para radiologia. Aí você vê, nós temos 30 tópicos. Mas aí você vai ver lá na quantidade de questões de radiologia, que também é prevista no edital, você vai perceber que nós temos apenas 15 questões de radiologia. É possível eu tirar
uma questão de cada tópico e encaixá-las dentro de 15 questões de radiologia? Gente, isso não é possível. Então, a gente sabe que, no mínimo, 15 tópicos, 15 assuntos que seriam cobrados em radiologia vão ser excluídos. Então, quando eu entro com o Pareto e entendo aquela banca e analiso outras provas, que nós vamos ver daqui a pouquinho, nesse contexto agora eu sei o que é mais cobrado, eu sei qual é a estrutura que é mais cobrada, a forma que é mais cobrada e o assunto que é mais cobrado quando aquela determinada banca vai fazer uma prova. Então, se liga aí. Aqui eu tenho um edital que eu selecionei aqui, que eu peguei para vocês, um edital, tá, da EBSER para a Universidade Federal do Mato Grosso em 2015, e essa prova ocorreu em 2016, ou seja, o edital foi em 2015 e a prova ocorreu em 2016, tá ok? Observe que esses editais, pessoal, eles vêm em formato PDF, tá joia? Que vai ser lido pelo Adobe, né? Adobe Reader Acrobat, melhor dizendo, que é um programa ali do Adobe, tá bom, gente? Então, veja bem, eu tenho ali muita informação, se eu for imprimir aquele PDF, vai dar um exemplo de 400 páginas. Mas o que me interessa, na verdade, são apenas 20%, cerca de 20% desse edital, que são as informações importantes para mim, que sou técnico em radiologia e que quero aquela vaga. Então, o que eu vou fazer? Como o documento está em formato de PDF, eu vou digitar essas teclas que você está vendo aqui em cima. Essas teclas aqui, se liga, é o Ctrl F. Pressiono o Ctrl, seguro ele pressionado e digito F. Quando eu faço isso, vai abrir uma caixa de diálogo que eu vou digitar as palavras que eu quero. Nesse contexto, se eu digitar lá, por exemplo, assim, técnico em radiologia, quando eu der um Enter, esse localizador no PDF vai buscar as primeiras palavras escritas técnico em radiologia dentro desse documento de 400 páginas. Se eu der um segundo Enter, ele vai para a página seguinte e aí eu vou conseguir entender aonde está escrito essas palavras sem precisar ler o texto todo. Isso é informação importante. Mas veja bem, quais informações que nós vamos buscar aqui dentro do edital? Nós vamos buscar valor da inscrição, período da inscrição, data provável da prova, valor de salário, quantidades de vagas, conteúdo programático, ou seja, o que vai ter nessa prova? Vai ter português, vai ter radiologia, vai ter raciocínio lógico, vai ter informática, vai ter saúde pública, enfim. Tudo fazendo Ctrl F. Ou seja, você já reduziu um tempo hercúleo importante da sua vida em que você, neste contexto, não está agora lendo todo o edital mais. Veja bem, quando eu faço isso, olha que interessante este quadro que você está vendo aqui agora. Este é o quadro, pessoal, que vai trazer para mim, não é? Todas as informações relacionadas, pessoal, aos anexos, né? Aos anexos que estão previstos lá no final do edital. E nesses anexos, pessoal, eu tenho informações muito importantes, né? Quantidades de vagas. Nós temos, por exemplo, conteúdo programático, português, quais são, quantas questões nós teremos. Os pesos dessas questões também devem ser considerados. Peso é o valor de cada questão. Lembrando que o conteúdo específico, por exemplo, radiologia, é aquele conteúdo em que a questão terá um maior peso, geralmente peso número 2, e português em sequência, peso número 1, peso em quantidade de 1,5, peso 1,5, tá? E por aí vai, vamos ficar atento. Então, veja bem, pressionando o Ctrl F, eu trouxe aqui agora este texto, essa caixa de texto que vai me dar os anexos com as informações que eu preciso. Então, você vai colocar assim, ó, você pega uma folha em branco, uma caneta, né, e vai anotando ali as informações que você precisa, assim, de forma rápida, prática e objetiva. Ah, Sheila, eu não quero escrever tudo. O que eu faço? Seleciono a parte do texto com o mouse, Ctrl C, e copio para um documento do Word, para o bloco de notas do seu computador, enfim. E ali você vai ter, né, qual é a banca, você vai ter qual é o período de inscrição, o valor da inscrição, data provável da prova, tá ok? Deve levar caneta com tubo transparente ou deve ser com tubo maciço, né? Não transparente. Como é que vai ser feito isso? Devo levar, por exemplo, posso fazer a prova de lápis? Não posso fazer a prova de lápis. São informações, pessoal, que vão deixar você mais confortável na hora de fazer prova. Agora, fique ligado numa coisa importante também, né? Horário de abertura dos portões. Isso é muito importante.
horário, por exemplo, do fechamento desses portões, né? Qual é a tolerância? Será que tem? Acredito que não, né? Se você é um bom concurseiro e quer ficar craque nisso, fica ligado e entre mais cedo, pelo menos 1 hora. Pessoal, lembrando aqui uma coisa importante, nós temos aqui um guia novinho em folha, tá chegando aí para vocês, ok? Fica ligado que... Opa, caiu aqui meu negócio. Espera aí que eu vou pegar só um minutinho. Caiu aqui o meu artefato de passar imagens, mouse. Galera, se liga aí. Esse é um livro do Concursos de Radiologia, um livro elaborado por professores exclusivos da área e concurseiros. E aqui nós temos os esquemas técnicos de fazer prova de uma maneira direcionada para a prova, ok? Depois nós vamos falar dele mais para frente. Confia no pai que o diabo cai. Vem aí a surpresa para novembro, mês que vem, fique ligado, hein? Se você tá curtindo a aula, deixa aqui o seu joia, deixa aqui o seu like pra gente, convida a galera, chega aí. Pessoal, vamos fazer esse canal crescer, vamos desenvolver isso aqui juntos com a nossa categoria profissional, que é de extrema importância. Essa live vai estar disponível no YouTube para vocês também, tá? Fiquem ligados, se inscreva no nosso canal, youtube.com/concursos já radiologia, já temos muita informação lá, muitas aulas bacanas, feita na estrutura bem interessante para você memorizar. Então existe todo um estudo feito de colorimetria, de iluminação, de áudio, enfim, uma série de questões para você gostar da aula, entender a aula e trazer isso de uma forma muito boa, muito produtiva para a prova de concurso público. Ah, uma coisa que eu queria falar, parece que a CNEM, né, Comissão Nacional de Energia Nuclear, vai abrir um concurso já aí, e parece que nós vamos ter, se eu não me engano, 160 vagas para técnicos em radiologia, hein, galera? Então fiquem ligados que a coisa agora vai bombar, senhores. Eu não faço a mínima ideia do que o Jonathan está me falando. Fala para mim, Jonathan. Onde está aqui? Não entendi. O mouse estava aqui. Ah, que gracinha, tá aqui, beleza. Pessoal, se liga, vamos nessa. Então nós vimos aqui que no edital, pessoal, nós temos aqui 20%, cerca de 20% de todo este documento são as informações que efetivamente você precisa delas. E essas informações vão te dar cerca de 80% de todas as questões de prova. E eu digo mais, eu digitei ali questão, mas eu vou ampliar isso para te dizer que vai te dar 20% de resultado. 20%, pessoal, vão te dar 80% de resultado. 80%, pessoal, no mínimo, de aproveitamento, né? Nós temos, por exemplo, concursos principalmente de cunhos municipais, né, em que muitas pessoas obtêm aí até a 10ª colocação com 78%, 80%. Então, se você associar a técnica de Pareto com outras técnicas, por exemplo, que nós temos lá no YouTube, que vocês vão ver lá, eu tenho certeza disso, né? A pessoa associa técnicas de estudo e associa com a boa leitura de edital, com a boa estrutura de entendimento do que está acontecendo, ela vai fechar muito mais, ela vai ter uma nota muito maior do que 80%, e isso de fato garante o emprego público, tá? Fiquem ligados aí. Pessoal, olha só, a técnica de Pareto me diz também que eu posso conhecer a banca, eu posso analisar, por exemplo, o número 1 aqui, os tópicos que foram cobrados anteriormente, em concurso anteriormente, tá joia? Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo disso, né? A técnica de Pareto me diz que eu posso fazer simulados das questões exclusivas de radiologia, né? Posso pegar exclusivamente aquele bloco ali de provas anteriores, né, conforme é o item número 3, e resolver daquela mesma banca. Por exemplo, a EBSER, né, a banca que mais realiza concurso da EBSER é a IBFC. Pode ser também a OCP, outras bancas, enfim, mas a maioria delas é a IBFC. Então vamos entender um pouquinho como é que a IBFC funciona para a gente fazer essa prova legal, né? Para a gente fazer essa prova de forma assertiva, de forma bacana. O número 4 diz o seguinte, que vamos analisar agora as estruturas do enunciado. Algumas estruturas são muito grandes, né? Pensa aí numa prova de geografia. O urso koala se alimenta de folhas verdes, de eucalipto, de não sei o que, e vai falando que o urso koala é fofinho, tem 30 filhos a cada barrigada ali, não é? Que ele não sente frio, enfim, que ele torce pro Corinthians, vai falando um monte de coisa do koala. No final desse enunciado gigantesco, fala assim, os ursos koalas são predominantes de qual região? Né? Ou seja, falou muito da vida do urso koala, mas no final a pergunta era simplesmente de geografia, e isso precisa ficar muito claro. Então, nós vamos entender, pessoal, que quanto maior for o enunciado, vá imediatamente
para a última frase. Lembrando que falta em torno de 15 minutos, talvez a nossa live caia em 15 minutos, porque é o máximo de tempo que o Instagram permite. Se isso acontecer, vai no banheiro fazer o xixizinho, quem sabe fazer algo mais do que o xixizinho, bebe uma aguinha e em 5 minutos cravados estaremos aqui de volta. Beleza, galera? Fiquem atentos, fiquem ligados. Olha que interessante. Nós temos 25 tópicos, né, desmembrando ele, deram 25 tópicos de radiologia que foram cobrados no concurso da EBSER para a Universidade Federal do Mato Grosso no ano de 2016. Observe que dos 25 tópicos, apenas 10 tópicos foram cobrados, né? Quem fechou esse gabarito estudando os 5, estudou muita coisa que não precisava. Mas aí você me pergunta, mas tem como eu prever o que vai cair? Pessoal, prever 100% matematicamente como se fosse um engenheiro, não. Mas nós podemos ter aí pelo menos aí 90% de certeza do que vai cair? Podemos com muita tranquilidade. Quando? Quando nós avaliamos a banca e lemos o edital e olhamos as provas anteriores que foram cobradas. Observe, pessoal, que em primeiros lugares aqui, eu tenho aqui, pessoal, essas questões aqui, né, esses itens que nós estamos vendo aqui, que caíram 4 questões de cada. Então, nós vamos avaliar qual é o título, qual é o item cobrado e vamos, então, para uma próxima prova da EBSER, focar nesses 2 itens, né, pessoal? Que são radiobiologia e o outro aqui que eu não estou conseguindo visualizar nesse momento. Enfim, na sequência, pessoal, nós temos agora, né, uma outra estrutura aqui muito importante, né, outros tópicos que foram cobrados, que são legislação, né, portaria 453, que daqui a pouquinho já vai começar a ser cobrada não mais a portaria 453, e sim a RDC 330, que substitui a portaria 453 desde o dia 24 de dezembro do ano passado, de 2019, né? Nós vamos discutindo isso aqui conforme o andamento aqui deste ano que vem, né, que está proposto para muitos concursos aí, fiquem ligados. Então eu vou focar nesses tópicos que você está vendo e vou priorizá-los também. Quais são os tópicos mais cobrados dentro desses que já são cobrados? A radiobiologia é muito cobrado. Caiu 4 questões no concurso passado, né? Foi o nicho ali de informação que mais caiu questão, né? Então, nesse contexto, o que nós vamos fazer? Vamos priorizar a radiobiologia, né? Em segundo lugar, o que foi? Foi radiologia digital? O que foi? E nós vamos priorizar isso aí. Fato é, analise sempre a quantidade de tópicos que serão cobrados em relação à quantidade de questões que nós vamos ter nessa prova, nesse nicho aí de informação. Se nós temos 30 tópicos de radiologia que estão previstos no edital, mas também está previsto no edital que nós vamos ter só 15 questões de radiologia, então entenda imediatamente que desses 30 tópicos não serão cobrados 30, serão cobrados apenas 15. Agora, conhecendo a banca, nós vamos saber, né, de forma assim, claro que não matemática, mas de uma forma assim, grandemente, importantemente pensada, quais serão esses tópicos mais cobrados, né? Então nós vamos focar neles, nós não vamos estudar todos eles, embora se você tiver tempo e tiver saúde para isso e tiver animosidade, estuda tudo, passa por cima de tudo igual uma patrola sem problema nenhum. Caso não seja possível, vamos focar nos tópicos que são mais cobrados. Pessoal, outra coisa importante, olha o terceiro tópico ali, né? Caíram 2 questões de cada, né? Que nós estamos vendo aqui. Agora nós temos 3 tipos de estudantes que nós vamos destacar aqui fantasticamente, muito bem, muito tranquilo. Acho que vai dar tempo da gente encerrar, hein? Temos 10 minutos aí para essa live. Pessoal, nós temos aquele estudante que começa lá em cima, né? Entra o mês de janeiro, entra dezembro ali, ele faz uma promessa para si mesmo: olha, esse ano eu vou ser um funcionário efetivo e eu vou estudar para valer, e já começa ali dia 2 de janeiro, porque o dia 1º ele tá ali meio na manguaça de porre ainda, então ele tá ali no período de convalescência, se melhorando, então aí ele não tem condição. Mas no dia 2, ele fala assim: vou estudar 12 horas por dia. E ele racha de estudar, pega 6 da manhã e vai até 6 da tarde, só que naturalmente o seu corpo ainda não está preparado para isso, e nem é necessário isso tudo também de estudo, a gente sabe disso, né? Não é necessário. Então, nesse contexto, o que acontece? Ele começa naturalmente a cansar
produzir cada vez menos, conhecer, aprender, memorizar cada vez menos, e aí nesse contexto ele começa a render menos, render menos, render menos. Quando ele assusta, ele está abaixo de zero. Ele já não está dando conta, já perdeu completamente o foco, ele já até inclusive deixou de estudar, né? Esse é o primeiro tipo de estudante iniciante aí na carreira pública, nos concursos públicos, tá bom? Devemos evitar ser assim, vamos ser ponderados, concentrar na regra de Toretto o que devemos estudar mais, entendendo a banca, entendendo o edital e entendendo quais são os itens mais cobrados. E dentro dos itens mais cobrados, vamos ver aqueles que têm mais peso, que caem em mais quantidade em relação à prova que aquela banca realiza. O segundo tipo, pessoal, é esse aí, é aquele cara mais ponderado, é aquele cara que fala assim, olha, eu não estou preparado para estudar 8 horas, 12 horas líquidas por dia, então eu vou começar com 1 hora hoje, essa semana toda 1 hora, na semana seguinte 2 e por aí vai. E aí o gráfico dele, pessoal, vai subindo, 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 porque o corpo dele vai entendendo devagarzinho que ele está preparado para fazer a prova e que ele está melhorando a cada dia. E o seu cérebro, ele é muito mais esperto do que você pensa. O seu cérebro começa a entender da seguinte forma, olha, amanhã eu tenho que estudar de novo, é 8 horas da manhã, está marcado. Então, ele já se programa para aquilo, né? E aí, nesse contexto, você vai estar em ascendência, subindo, subindo, melhorando o seu tempo, estudando mais, largando mão desse demôniozinho chamado celular, que tira dessa mente marota as informações mais importantes aí da sua vida e te joga aí no limbo e te faz perder o concurso público. Então, ele vai paulatinamente. Observe que ele começa pequenininho, estudando pouco tempo, esse gráfico vai ascendendo, ele vai avolumando tanto em conhecimento quanto em horas líquidas de estudo, e geralmente ele chega nesse clímax estudando bacana, estudando uma quantidade de horas maior, tendo um acervo de informação melhor, mais memorizado, e quando ele está nesse clímax, geralmente está no período de prova. Então ele encerra fechando ali no dia seguinte ou na semana seguinte, onde vai ser a prova, ele já encerra num nível mais alto, em ascendência, em maior informação, em mais horas líquidas de estudo. Isso é muito bacana. Só que nem sempre isso é possível também. Vamos ver agora o terceiro tipo de estudante. É esse estudante que ele começa ali de pouquinho, né? Ele vai estudando. Esse aqui, pessoal, já é o gráfico dos estudantes mais veteranos, daqueles estudantes de mais tempo, que já estão buscando há mais tempo. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para os meus alunos aí, da R71, da R66, R6870, galera bacana, top de linha aí. Jefferson, meu amigo de Nova Lima, um abraço para você, eu sei que você está conosco. Fique com Deus, vamos nessa, vamos firme, hein? Presta atenção, pessoal. Observe que aqui neste contexto, né, ele começou de leve, ele aumentou o tempo, né, o corpo dele agora se cansou um pouquinho, ele estabilizou, ou seja, ele deixou de crescer um pouquinho, pegou uma reta linear ali, não é? Ele se nivelou, ele tomou um fôlego, começou a avançar mais em quantidades de horas líquidas de estudo e ele está nessa pegada. Ele cresce um pouquinho, estabiliza, cresce um pouquinho, estabiliza, mas ele está sempre crescendo. Nós vamos chamar disso de homeostase. É o equilíbrio, pessoal, entre crescimento e repouso, crescimento e repouso. Neste contexto, é aquele estudante mais ponderado, mais consciente. Pessoal, essa foi uma aula muito tranquila, muito simples. Amanhã estaremos aqui de novo na nossa próxima aula marota. Aguardo vocês às 19 horas. Por favor, nos ajude a crescer esse canal, ajude a crescer esse perfil. É feito com muito carinho, com muito amor, muitos profissionais envolvidos aqui, gente da melhor qualidade. Beijo no coração do meu amigo Jonathan, do meu amigo Gustavo, da minha amiga Adriana, da minha fotógrafa linda, minha esposa Thaís Regina, Guilherme, meu parceiro de fé, meu irmão camarada, abraço para você. Wagner Fernandes, meu querido padrinho do coração, meu irmão mais velho. Amanhã nós temos isso. Uou! Crânio, galera, crânio. Quer sacar qual é que é do crânio, o que vai acontecer nos concursos públicos, as informações mais cobradas, de maneira precisa, de maneira objetiva, amanhã às 19 horas. Pessoal, ajuda aí, hein? Divulga isso aí, compartilha essa informação pra galera, não tá fazendo nada, dedinho tá frenético, senta o dedo no botão de like aí, vamos nessa, vamos firme. Beijo no coração, lembre-se disso, nós vamos agora mostrar aqui pra vocês, não é? Este livro maroto que eu não quero sortear pra ninguém, olha aí galera, não quero sortear, se liga aí, fica atento, este livro
é para todos os alunos do concurso de radiologia. Quer saber como que esse livro é para todos? Fique firme durante toda essa semana, teremos muitas semanas aí de aulas online. Em novembro tem o lançamento, uma estrutura muito bem orquestrada, muito bem estruturada para você que quer ser um concurseiro. Beijo no coração, fica com Deus, até mais. Tchau!